Há memórias que o tempo não apaga, apenas suaviza, como se fossem fotografias desbotadas pela maresia. Quando penso nos primeiros anos da minha vida, lembro-me de Lisboa a cheirar a pão quente e a gasolina, o elétrico 28 a subir ao Fama, e o mar, sempre o mar, lá ao fundo, a prometer fuga e consolo. Cresci entre as paredes de um apartamento em Arroios, rodeada por vozes firmes, opiniões fortes e silêncios pesados. O meu pai, engenheiro civil, falava pouco, mas o seu olhar bastava para ditar regras. A minha mãe, professora de história, tinha uma doçura de fachada e uma rigidez que me moldou. Ambos tinham uma ideia clara do que queriam para mim. Uma vida direita, previsível, segura. Mas o meu coração, desde cedo, inclinava-se para o contrário, o incerto, o frágil, o humano. Foi por isso que me tornei enfermeira. Eles queriam que eu fosse advogada. Eu queria apenas cuidar. Conheci Miguel Andrade num turno noturno no Hospital de Santa Maria. Era médico interno, recém-chegado do Porto, com aquele sotaque doce e a calma de quem já sabia ouvir. A primeira vez que falamos foi por causa de um paciente idoso. Ele segurava a mão do homem com uma ternura rara, e eu, ali ao lado, senti que o mundo abrandava. Nessa noite, depois das rondas, fomos beber café ao bar dos turnos. Falamos até o sol nascer sobre Lisboa. E quando ele me contou que tinha vivido em Moçambique durante a infância, percebi o brilho diferente nos seus olhos. Um brilho que dizia: já vi o que é perder e continuar a acreditar. Foi assim que tudo começou. Não com promessas, mas com silêncios cheios. Amamo-nos depressa, com urgência, como se o tempo já soubesse o que planeava roubar-nos. Casamo-nos numa manhã de junho, numa igreja pequena em Campo de Ourique. Os meus pais compareceram, frios, contidos, como se assistissem a um erro anunciado. Na mesa do almoço, o meu pai brindou, a esperança de que um dia percebas o que é a responsabilidade. Miguel apertou-me a mão por baixo da mesa. Foi o único gesto que precisei para saber que estava certa. Vivemos os primeiros anos num apartamento modesto em Almada, com vista para o Tejo. As noites eram longas, cansadas, mas cheias de riso. Falávamos sobre o futuro, sobre viagens que nunca faríamos, sobre filhos que talvez tivéssemos um dia. E quando esse dia chegou, lembro-me da sensação, uma mistura de medo e milagre. Estava a chover sobre Lisboa quando soube que estava grávida. Miguel chorou. Disse-me: Adriana, esta criança vai ter o teu coração e o teu fogo. Nada a vai quebrar. O parto foi difícil. Sofia nasceu prematura, pequena como um pardal, mas com um choro que enchia o quarto. Os médicos foram cautelosos, mas Miguel, médico, pai, amor, acreditava nela com uma fé inquebrável. Durante dias, ficamos junto à incubadora, a olhar aquele corpo frágil lutar contra o mundo. E ela venceu. Desde o início, trouxemo-la para casa com 1 mês e meio, e foi como se o sol entrasse pela janela do quarto. Miguel gravou cada som, cada suspiro. Eu, exausta, aprendia o que era viver entre ternura e medo. Sofia crescia com olhos curiosos e pele morena herdada do pai. Aos 3 anos, já fazia perguntas sobre tudo. Aos 4, dizia que ia ser médica de corações partidos. Ríamos, mas dentro de mim eu sabia. Havia nela qualquer coisa demais. O verão de 2017 trouxe um calor estranho, pesado. Miguel trabalhava em missões humanitárias com a Cruz Vermelha. Partiu para Cabo Delgado num sábado. Despediu-se de nós, na estação do Oriente, com um sorriso cansado e um beijo na testa de Sofia. Volto antes do teu aniversário, meu amor. Mas não voltou. Recebi a notícia num turno, pelas mãos do diretor clínico. Um ataque na estrada, disseram. Nada a fazer. Não me lembro de gritar. Lembro-me do chão frio, do som das máquinas e do coração de Sofia a bater junto ao meu quando a abracei e lhe disse que o pai estava no céu a curar anjos. Durante meses, vivi em piloto automático. O mundo tornou-se cinzento. A minha mãe insistia que eu devia seguir em frente. Mas como é que se segue em frente quando metade de nós ficou para trás? Foi Sofia quem me puxou de volta à vida. Um dia, entrou na sala com um caderno. Disse-me:
Mãe, vou escrever histórias para o pai ler lá de cima. E assim começou a escrever. Primeiro desenhos, depois frases. Eu lia cada palavra, sentindo Miguel em cada linha. Aos 8 anos, Sofia publicou o seu primeiro conto num concurso escolar. Chamava-se O Sol que Não Sabia Brilhar. Ganhou o primeiro prêmio. E nesse dia, pela primeira vez desde a morte de Miguel, eu sorri sem culpa. Os meus pais continuavam distantes. Não aceitavam o passado, nem o presente. Nunca tinham perdoado o facto de eu ter complicado a vida ao casar com Miguel. O filho de uma família mista, como a minha mãe dizia em voz baixa. Sofia, com a sua pele morena, tornava-se o espelho do que eles recusavam ver. Mesmo assim, tentei manter pontes. Mas o orgulho e o preconceito são muros difíceis de escalar. Durante anos, evitei confrontos. Até o dia em que o destino decidiu forçar-nos a um. O convite chegou numa tarde chuvosa de março. Eu estava no hospital, a fechar o turno, quando o telefone vibrou no bolso do uniforme. Era a minha irmã, Helena. A sua voz soava tensa, como se falasse de algo urgente. Mãe quer reunir toda a família para o jantar de Páscoa, disse, quase num sussurro. Ela quer muito ver-te e ver a Sofia. Fiquei em silêncio. A última vez que tínhamos estado todos na mesma sala fora no funeral do meu pai. O ar estava cheio de palavras não ditas e culpas suspensas. Mas algo, talvez a nostalgia ou uma esperança ingênua, levou-me a aceitar. Está bem, Helena. Vamos. Desliguei o telefone e fiquei a olhar pela janela. Lá fora, Lisboa parecia feita de névoa e luz triste. O Tejo movia-se devagar, como se até a água tivesse medo de recomeçar. No domingo de Páscoa, acordei cedo. Sofia, entusiasmada, ajudou-me a preparar o folar e o cabaz com flores. Vesti o meu melhor vestido, simples, azul marinho. Ela escolheu um vestido branco que lhe realçava a pele morena. Partimos de carro rumo a Sintra, onde a minha mãe morava numa casa antiga, herdada dos avós. A estrada parecia longa demais. Sofia lia um livro no banco de trás, um dos seus próprios contos, editado pela escola. Eu, ao volante, tentava convencer o coração de que estava tudo sob controlo. Quando chegamos, o portão de ferro ainda era o mesmo. As buganvílias cobriam o muro e o som das andorinhas enchia o ar. Mas o que eu senti foi apenas distância. A casa estava cheia. Helena recebeu-nos com um abraço nervoso. Os sobrinhos corriam pela sala, e a mesa, posta com louça antiga, estava coberta de pratos tradicionais. Bacalhau com natas, cabrito assado, pão de ló. No centro, uma vela acesa, símbolo de reconciliação, segundo a minha mãe. Quando ela apareceu na sala, senti o corpo inteiro enrijecer. Continuava elegante, o cabelo branco preso num coque perfeito, o olhar cortante. Abraçou-me sem calor. Depois virou-se para Sofia. Cresceste tanto. És mesmo bonita, minha querida. Sofia sorriu, tímida. Eu respirei fundo, tentando acreditar que talvez tudo pudesse correr bem. Mas as velhas feridas têm memória. Durante o jantar, as conversas tornaram-se mais tensas. O meu cunhado fez comentários sobre famílias modernas. A minha mãe falou sobre valores perdidos. Sofia, atenta, continuava calada, a brincar com o guardanapo. Quando o vinho começou a soltar as línguas, ouvi a frase que incendiou tudo. A minha mãe olhou para a neta e disse, com um tom que parecia elogio, mas não era. Tens sorte de ter herdado só um pouco da cor do teu pai. Assim, ao menos, podes passar despercebida. O som do talher caiu do prato. O coração bateu-me nas têmporas. Olhei-a diretamente, a voz a tremer, mas firme. Mãe, basta. A sala congelou. Ninguém respirou. Sofia levantou-se, o rosto confuso. Eu levantei-me também. Não voltes a falar assim da minha filha. Nunca mais. A minha mãe tentou sorrir, como quem disfarça vergonha com orgulho. Adriana, estás a exagerar. Eu apenas disse. Disseste o que sempre pensaste. E é por isso que o Miguel nunca foi bem-vindo nesta casa. O silêncio tornou-se pesado. Helena tentou mudar de assunto,
mas já era tarde. Sofia pegou-me na mão e sussurrou: Mãe, podemos ir para casa? Assenti. Peguei na mala, agradeci em voz baixa e saí. Atrás de mim, ouvi a voz fria da minha mãe. Um dia vais perceber que a família não se escolhe. Respondi sem me virar. Mas o respeito sim. Chovia outra vez. Sofia encostou a cabeça ao vidro, o rosto iluminado pelos candeeiros da estrada. O silêncio entre nós era denso, mas não vazio. Ela falou num tom quase sereno. Mãe, não faz mal. Eu sei quem sou. O pai também saberia. As lágrimas vieram-me sem aviso. Apertei-lhe a mão, incapaz de falar. Sofia sorriu. Quando for grande, vou escrever sobre isto. Mas vai ser uma história com um final feliz. Ri-me entre soluços. Então, promete-me que serás tu a escrever o final. Prometo. Depois desse jantar, nunca mais voltei à casa da minha mãe. Helena ligou-me várias vezes, pedindo que eu reconsiderasse. Mas eu já sabia. O amor sem respeito é só um hábito. A vida retomou o seu curso. Voltei aos turnos no hospital. Sofia voltou às aulas e à escrita. Mas algo tinha mudado. Ela parecia mais madura, mais introspectiva. Às vezes apanhava-a a olhar o céu, como se conversasse com alguém que eu não podia ver. Certa noite, entre livros e chá, disse-me: Mãe, quando escrevo, sinto o pai ao meu lado. E de alguma forma, também te sinto mais viva. Não soube responder. Apenas a abracei. Naquele instante, percebi que o amor verdadeiro não precisa de ser entendido, só vivido. Meses depois, Sofia escreveu o seu primeiro livro completo. Chamou-lhe Corações Sem Medo. Era um conjunto de contos sobre crianças que enfrentavam o preconceito, a solidão e o medo, e venciam. Enviei o manuscrito para uma pequena editora de Lisboa. Não esperava resposta. Mas chegou, semanas depois. Publicaremos o livro. É extraordinário. O dia do lançamento foi mágico. Sofia, de vestido azul, falava com jornalistas e leitores. Eu observava de longe, o coração cheio de orgulho. Ela tinha apenas 11 anos, mas já carregava uma alma feita de luz e coragem. Quando voltamos à casa, mostrou-me uma carta. Era de uma menina do Algarve. Obrigada, Sofia. O teu livro fez-me acreditar que posso ser quem quiser. Chorei. Sofia sorriu. Vês, mãe? O pai teria gostado disto. Assenti, com o peito apertado. E pela primeira vez em muitos anos, senti que o mundo voltava a ser possível. Os meses seguintes foram uma mistura de rotina e milagre. Eu continuava a trabalhar no Hospital de Santa Maria, a fazer turnos longos, a lidar com feridas e renascimentos todos os dias. Mas, ao chegar a casa, encontrava em Sofia uma força que me mantinha inteira. Ela escrevia todas as noites. Às vezes, sentava-se na mesa da cozinha com o caderno aberto e o cabelo apanhado. E o som da caneta a deslizar era o som mais belo que o silêncio podia ter. A escrita tornou-se o refúgio dela. E, sem que percebesse, o meu também. Enquanto Sofia inventava mundos, eu reaprendia a acreditar neles. Havia uma serenidade nova na nossa casa. Pequena, mas viva. Sofia lia-me trechos do que escrevia. Histórias de meninas que aprendiam a voar, de meninos que falavam com o mar, de mães que transformavam a dor em flores. E eu via ali, naqueles contos, o eco daquilo que Miguel lhe deixara, a coragem de ver o invisível. 1 ano depois, o inesperado aconteceu. O livro de Sofia, Corações Sem Medo, começou a espalhar-se pelas escolas, depois pelas redes sociais e finalmente pelas livrarias de todo o país. Um jornalista do Público escreveu um artigo. Uma menina de 11 anos que escreve com a maturidade de quem já viveu 100 vidas. A partir daí, nada foi igual. Chamaram-na para entrevistas, programas de televisão, palestras em escolas. Eu acompanhava-a em tudo, de mão dada, protegendo-a do brilho falso que tantas vezes engole os puros. Mas Sofia parecia saber mover-se naquele mundo com uma naturalidade desarmante. Nunca se gabava, nunca se perdia. Eu só escrevo, mãe. As palavras é que fazem o resto. Dizia-me, com um sorriso sereno. O dinheiro começou a chegar.
O livro vendeu milhares de exemplares, e Sofia foi convidada a publicar no estrangeiro. Com o primeiro cheque, paguei as dívidas antigas, pintei a casa e comprei uma pequena estante nova, onde ela colocou os seus livros e uma fotografia do pai. Na moldura, escreveu à mão: "Para o pai, que me ensinou a ver o que os olhos não mostram." Quando a fama chega, o silêncio dos outros transforma-se em murmúrio. E um dia, esse murmúrio chegou até nós. Foi numa sexta-feira à noite. O telefone tocou. Olhei o número e senti o coração apertar. Era a minha mãe. Atendi. Do outro lado, a voz soava diferente, cansada. "Adriana. Ouvi falar da Sofia. Vi-a na televisão. Está tão crescida. Tão bonita." Fez-se uma pausa longa, e depois veio a frase que eu temia. "Era bom se viessem cá a jantar na Páscoa. Somos família." Fechei os olhos. Durante segundos, voltei a ser a filha que buscava aprovação. Mas agora eu era mãe. E isso muda tudo. "Está bem, mãe." Respondi por fim. "Vamos." Naquele domingo, a primavera parecia ter esquecido de nascer. O céu estava cinzento sobre Sintra, e o vento trazia o cheiro do mar, misturado com o de alecrim. Chegamos à casa da minha mãe ao entardecer. A mesa estava posta, a louça reluzia, e havia flores amarelas no centro. Helena correu a abraçar-nos, nervosa, tentando preencher o vazio de anos com gestos apressados. A minha mãe aproximou-se, o rosto coberto de sorrisos ensaiados. "Sofia, minha querida, vi-te na televisão. És uma menina talentosa." Sofia, educada, respondeu: "Obrigada, avó. Sentamo-nos." As conversas começaram brandas. O trabalho, as viagens, os livros. Mas o tom foi mudando. A minha mãe começou a comparar, a recordar as filhas que escolheram melhor, Helena e eu, a medir as nossas decisões como quem pesa culpas antigas. E de repente, sem aviso, disse algo que gelou o ar. "O teu pai teria ficado orgulhoso, se tivesses feito escolhas diferentes." Sofia olhou para mim, confusa. Eu respirei fundo. "Mãe, o pai teria ficado orgulhoso porque sempre me ensinou a não abaixar a cabeça." Ela sorriu com amargura. "Às vezes a rebeldia veste-se de coragem, mas continua a ser rebeldia." Foi aí que percebi. O tempo não a mudara. A mesma mulher que me julgara por amar Miguel, agora fingia orgulho pela neta que trazia no rosto o mesmo sangue que desprezava. Depois do jantar, as crianças brincavam no jardim. Sofia, sempre curiosa, juntou-se a elas num jogo de caça ao tesouro. Riam alto, correndo pelo relvado. Até que ouvi o grito. "Isso é meu!" Uma das primas, loira, arrancava um brinquedo das mãos de Sofia. "Mas fui eu que encontrei", respondeu ela, sem largar o boneco. A confusão chamou a atenção da minha mãe, que saiu apressada. E, num gesto que jamais esquecerei, levantou a mão e bateu em Sofia. O som seco cortou o ar. Tudo parou. Corri até ela. Sofia estava imóvel, com a marca vermelha na face. "Mãe!" gritei incrédula. "O que é que fizeste?" A resposta veio fria, carregada de veneno. "Estou a ensinar-lhe respeito. As crianças precisam de saber o seu lugar." O mundo inteiro encolheu-se naquele instante. Peguei em Sofia, abracei-a com força e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: "O lugar dela é ao meu lado, e longe de ti." A minha mãe tentou justificar-se, mas eu já caminhava para a porta. "Adeus, mãe, e desta vez é para sempre." Na viagem de volta, Sofia não chorou. O luar entrava pelo vidro e desenhava sombras no seu rosto sereno. De repente, murmurou: "Mãe, a avó não sabe o que perdeu." Abracei-a sem palavras. Ela encostou a cabeça ao meu ombro e acrescentou: "Eu tenho-te. E tenho o pai lá em cima. Isso basta." Foi então que chorei. Não de dor, mas de orgulho. A minha filha, com apenas 11 anos, tinha mais força do que eu alguma vez tivera. Nos dias que se seguiram, a casa ficou estranhamente silenciosa. Sofia não falava do que acontecera, mas eu sabia que a ferida era profunda. Começou a escrever ainda mais. Às vezes, acordava à meio da noite e via luz no quarto dela. Encontrava-a debruçada sobre o caderno, os olhos brilhantes. "Não consigo dormir, mãe.
As palavras não me deixam. E eu deixava. Porque era a forma dela curar o que o mundo insistia em ferir. Uma semana depois, o telefone voltou a tocar. Era Helena. A voz dela soava cautelosa. Adriana, o que aconteceu foi horrível. A mãe arrependeu-se. Quer ir ter contigo. Fechei os olhos, cansada. Não, Helena. Não quero mais desculpas. A Sofia precisa de paz. Mas Helena insistiu. Ela está diferente. Disse que só quer pedir perdão. Suspirei. Sabia que não conseguiria manter a muralha para sempre. Aceitei. 2 dias depois, a campainha tocou. A minha mãe estava na porta. O cabelo solto, o rosto envelhecido, os olhos sem a arrogância de outrora. Posso entrar? Perguntou. Assenti, em silêncio. Sofia espreitou da sala, o livro nas mãos. A avó sorriu-lhe, hesitante. Minha querida, desculpa-me. Eu... Perdi o controlo. Não devia ter feito o que fiz. Aproximei-me. Não é a mim que deves pedir desculpa. Ela ajoelhou-se diante de Sofia. Perdoa-me, filha. Sofia não respondeu de imediato. Apenas pousou o livro, tocou-lhe na mão e disse: Eu perdoo, mas não esqueço. A minha mãe chorou. E pela primeira vez, não senti raiva. Senti apenas compaixão. Depois que ela saiu, o silêncio voltou, mas já não pesava. Sofia encostou-se a mim no sofá e disse: Mãe, sabes? A Páscoa é mesmo sobre renascer. Abracei-a. E nós renascemos, meu amor. Do lado de fora, a chuva começava a parar. Lisboa respirava devagar. E eu percebi que, finalmente, o passado deixara de ser prisão, tornara-se ponte. A casa voltou a ser o nosso refúgio, um pequeno mundo de silêncio e ternura, onde cada gesto tinha o peso de uma promessa. Os dias corriam devagar, com o som do Tejo lá ao fundo e o cheiro do café pela manhã. Eu acordava cedo, muitas vezes antes do sol, e ficava a observar Sofia dormir. Tinha o rosto sereno, os lábios entreabertos, o mesmo jeito tranquilo do pai. Havia nela uma força antiga, uma espécie de luz que o tempo não conseguia apagar. No hospital, a vida seguia o seu curso habitual. Turnos longos, emergências, dor, esperança. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. O episódio com a minha mãe fizera-me compreender que, apesar de todas as cicatrizes, a paz podia existir, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita. Quando regressava à casa, era Sofia que me curava. Ela falava-me das histórias que inventava, das cartas de leitores que recebia, de sonhos que cresciam mais depressa do que ela. Todas as semanas, Sofia recebia envelopes de todos os cantos de Portugal, de escolas, de crianças, de adultos. Alguns vinham de países distantes, com selos de França, Angola, Brasil, Moçambique. As palavras eram simples, mas cada uma delas carregava uma verdade que me comovia. Obrigada por me ensinares que ser diferente é bonito. Li o teu livro na escola e chorei. Quero ser como tu. O meu pai diz que és a menina que escreve como gente grande. Sofia lia tudo em voz alta, deitada no sofá, com o olhar iluminado. Depois, guardava as cartas numa caixa de madeira que o Miguel lhe deixara. Na tampa, ela escrevera: Palavras que curam. Eu observava-a e percebia que a escrita, para ela, não era apenas talento. Era sobrevivência. Era a forma de transformar o mundo que a magoara num lugar habitável. No outono de 2025, uma editora francesa convidou Sofia para uma digressão literária. Ela tinha 12 anos e já era considerada a nova promessa da literatura infanto-juvenil europeia. A viagem seria curta. Lisboa, Paris, Lyon, Genebra. Mas para nós, parecia uma travessia de vida inteira. Na noite anterior à partida, sentei-me na beira da cama dela. Sofia estava a preparar o vestido que usaria na apresentação. Um simples vestido verde-água que lhe realçava o tom moreno da pele. Estás nervosa? Perguntei. Ela sorriu. Um pouco. Mas o pai vai comigo, não vai? O coração apertou-me. Assenti. Vai, sim. Sempre. Na manhã seguinte, o aeroporto cheirava a despedidas e começos. Enquanto o avião ganhava altura,
Vi Lisboa a encolher pela janela e senti algo dentro de mim libertar-se. Era como se, finalmente, estivéssemos a sair da sombra da dor. Em Paris, tudo era movimento. As ruas cheias, o som distante do metro, o perfume a pão quente nas esquinas. Sofia caminhava à minha frente, com o caderno de anotações na mão e o olhar de quem queria guardar o mundo inteiro. Na primeira apresentação, numa livraria no Quartier Latin, a sala estava cheia. Professores, jornalistas, crianças, escritores. Sofia subiu ao palco. Falou com calma, sem ler nada, sem se perder. Contou como começou a escrever, falou de Miguel, falou de mim. E depois disse algo que fez a sala inteira silenciar. A minha mãe diz que o amor é a forma mais difícil e mais bonita de coragem. E tens razão, mãe, acrescentou, olhando-me da plateia. Foi o teu amor que me fez escrever. As palmas ecoaram por longos segundos. Chorei. Não de orgulho, mas de gratidão. O que antes fora dor, agora era luz. Mas a fama, mesmo quando nasce do bem, atrai sombras. Pouco depois da viagem, começaram a circular artigos e comentários online. Alguns elogiavam Sofia. Outros questionavam se uma criança podia realmente escrever sozinha. Chamavam-me de mãe oportunista. Diziam que eu usava a filha para lucrar. Liam o nosso luto como se fosse um guião de cinema. Uma noite, enquanto fazia o jantar, vi Sofia sentada ao computador, imóvel. Aproximei-me. Na tela, havia um comentário cruel. Esta menina só é famosa porque a mãe vendeu a história do pai morto. O sangue gelou-me. Desliguei o ecrã e ajoelhei-me diante dela. Meu amor, não ligues a isso. São pessoas que não sabem o que dizem. Ela respirou fundo e respondeu com uma calma que me partiu o coração. Eu sei, mãe, mas dói. Abracei-a. O pai também foi julgado por ajudar os outros, mas nunca deixou de o fazer. Tu também não vais deixar de escrever. Ela assentiu. Não vou, porque há crianças que me leem e acreditam que podem mudar o mundo. Beijei-lhe o cabelo e desejei que o mundo fosse digno dela. Havia noites em que eu ainda sonhava com ele. Com o riso, com o toque das mãos, com o som dos passos pelo corredor. Às vezes, acordava e parecia ouvi-lo na cozinha, a preparar café. Sofia dizia que sentia o pai nas pequenas coisas, o cheiro da chuva, a canção dos pardais, o sabor do mel. E, de certo modo, eu também. Um dia, enquanto arrumávamos o sótão, Sofia encontrou uma velha caixa de metal. Lá dentro havia cadernos, fotografias e cartas. Cartas de Miguel. Mensagens que ele escrevera durante as missões, mas nunca chegara a enviar. Uma delas era para mim. Tremi ao abri-la. Se um dia eu não voltar, não chores mais do que o necessário. Ensina a nossa filha a viver. Não deixes que a dor seja o fim, faz dela o começo. Li aquelas palavras em silêncio. Sofia encostou-se ao meu ombro. O pai sabia, murmurou. Assenti, com as lágrimas a correr. Sabia. E deixou-nos um mapa. Depois dessa descoberta, Sofia decidiu criar algo novo. Chamou-lhe Palavras de Esperança, um projeto para levar livros e oficinas de escrita a escolas públicas e orfanatos. Ela dizia: quero que todas as crianças aprendam a transformar o medo em histórias. Com o apoio de professores e voluntários, começou a visitar escolas em Lisboa, Setúbal, Porto. Eu acompanhava-a sempre. Via crianças que nunca tinham segurado um livro a sorrirem enquanto ela lhes explicava como inventar mundos. Alguns olhavam-na como se estivessem a ver o impossível. E ela, com 12 anos, falava-lhes de sonhos, de coragem e de perdão. No final de cada oficina, Sofia pedia às crianças que escrevessem uma frase num papel. Depois, guardava todos os papéis numa caixa colorida. Um dia, perguntei-lhe o que faria com eles. Ela respondeu: um livro, mas não vai ser meu, vai ser nosso. Nessa altura, recebi uma carta. Vinha da minha mãe. Reconheci a caligrafia imediatamente. Abria com as mãos trêmulas. Adriana, tenho pensado muito. Sei que falhei contigo e com a Sofia. A vida é curta, e o orgulho é um peso inútil. Se quiseres, vem tomar chá comigo um dia.
sem passado, sem culpas, só nós. Demorei dias a responder. Não porque quisesse recusar, mas porque tinha medo. Medo de voltar a sentir raiva. Medo de me magoar outra vez. Mas Sofia, quando soube da carta, disse-me: Mãe, às vezes o perdão é só abrir uma janela para o vento entrar. E então fui. A casa em Sintra parecia mais pequena, mais frágil. A minha mãe esperava-me à porta, sentada, com um chaile sobre os ombros. Os olhos, outrora frios, estavam cheios de água. Falamos pouco. Ela pediu desculpas sem rodeios. Eu ouvi. E no fim, abracei-a. Não porque tivesse esquecido, mas porque percebi que guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Naquela noite, em casa, Sofia perguntou-me: Então, mãe, perdoaste a avó? Sim, meu amor, respondi. Mas, mais do que isso, perdoei-me a mim própria por ter esperado tanto tempo. Ela sorriu. Agora podemos seguir em frente. Assenti. Juntas. Sempre. Meses depois, Sofia terminou o manuscrito de um novo romance. Chamava-se O Mar Dentro de Nós. Era sobre uma menina que perde o pai, mas descobre que ele vive em todas as marés. Quando o li, soube que Miguel estava ali, nas entrelinhas, no som do vento, na força da protagonista. O livro foi publicado e tornou-se um fenômeno. Traduzido em 10 línguas, premiado, estudado em escolas. Mas para mim, não era fama, era cura. A concretização da promessa que Miguel deixara, que a dor seria o começo. Nessa primavera, enquanto caminhávamos pela marginal de Lisboa, Sofia parou, olhou o mar e disse: Mãe, o mar nunca se cansa, pois não? Sorri. Não, ele apenas muda de forma. Ela pensou um pouco e respondeu: Então nós somos como o mar. Mudamos, mas nunca deixamos de amar. E foi ali, naquele instante simples, que compreendi. A vida, com todas as suas perdas, é ainda o lugar mais bonito para permanecer. O tempo, esse velho escultor silencioso, começou a alisar as arestas da dor. As cicatrizes já não ardiam, apenas brilhavam sob a luz do cotidiano. Sofia crescia, não só em idade, mas em profundidade. A menina que escrevera sobre corações sem medo agora transformava-se numa jovem com o dom raro de ver poesia em tudo. No riso de um paciente no hospital, no tilintar dos elétricos em Lisboa, no som da chuva a cair no telhado do nosso pequeno apartamento em Alcântara. Eu continuava a trabalhar como enfermeira. Os turnos eram longos, as urgências imprevisíveis. Mas cada pessoa que eu ajudava lembrava-me o motivo por que escolhera esta profissão. O Miguel dizia que eu tinha mãos que curavam. E talvez tivesse razão, embora por dentro fosse muitas vezes a Sofia quem me curava a mim. As nossas manhãs tinham um ritmo doce e repetido. O despertador tocava às 6:30. O cheiro do café enchia a casa. E a Rádio Antena 1 murmurava as notícias do dia. Eu preparava torradas com manteiga, e Sofia lia-me excertos do livro que estava a escrever. Chamava-lhe As Crianças do Luar. Uma história sobre jovens que descobriam força uns nos outros, mesmo quando o mundo lhes virava as costas. Isto é sobre nós, não é? Perguntei um dia, sorrindo. Ela encolheu os ombros. É sobre toda a gente que teve de aprender a ser forte. Às vezes, deixava o trabalho no hospital e corria para a escola dela só para a ver participar nas palestras. Falava de igualdade, de empatia, de arte. Não como quem ensina, mas como quem convida os outros a sonhar. E sempre que subia ao palco, eu via o reflexo de Miguel ali. Vivo, pulsante, através dela. Com o crescimento do sucesso, vinham também os olhares. As câmaras, os jornalistas, as entrevistas. Alguns viam em Sofia uma inspiração, outros apenas uma história fácil para vender jornais. Chegaram a escrever artigos maldosos, insinuando que eu manipulava a imagem da minha filha, que tudo era uma jogada de marketing. Lembro-me de uma noite em particular. Estava a preparar o jantar quando a vi, imóvel, diante da televisão, a assistir a um programa de debates. Falavam dela. Um dos convidados dizia: Estas histórias de prodígios literários são sempre construídas por adultos ambiciosos. Nenhuma criança escreve assim.
A expressão de Sofia partiu-me o coração. Desliguei a televisão e aproximei-me. Eles não sabem nada, filha. Ela ficou calada. Depois suspirou. Não me importo que não acreditem em mim. Só me magoa que duvidem de ti. Abracei-a. O amor verdadeiro não precisa de explicações. E o nosso é a prova de tudo. E foi. Certo dia, ao sair do hospital, encontrei o meu irmão, André, à porta. Não o via há mais de 7 anos. Trazia o mesmo ar ansioso de sempre, mas havia nele uma tristeza nova, genuína. Adriana, ouvi dizer que a mãe não anda bem, disse, evitando o meu olhar. Ela fala de ti e da Sofia todos os dias. O coração apertou-me. Depois de tantos anos de distância, eu não sabia se era capaz de reviver tudo aquilo. Mas André insistiu. Ela não tem muito tempo. Devias vê-la. Passei dias a lutar comigo mesma. Parte de mim queria proteger a paz que conquistara. Outra parte sussurrava que talvez fosse a altura de encerrar o círculo. Por fim, decidi ir. Encontrei a minha mãe deitada no quarto onde eu dormira em adolescente. A luz do entardecer entrava pelas cortinas, pintando o chão com tons de ouro. Ela estava fraca, mas lúcida. Quando me viu, os olhos encheram-se de lágrimas. Sabia que vinhas, filha, murmurou. Sempre foste o meu coração mais teimoso. Sentei-me ao lado da cama e segurei-lhe a mão. Não falamos muito. As palavras pareciam desnecessárias, como se o perdão já estivesse ali, silencioso, à nossa volta. Ela passou os dedos no meu cabelo, um gesto antigo, e disse: Fui injusta contigo e com o Miguel. A vida ensinou-me tarde demais o que é o amor. Ainda vais a tempo, mãe. Respondi. O amor não tem idade. Sorrimos as duas, e percebi que aquele momento era a redenção que nenhuma conversa longa poderia alcançar. Dias depois, ela partiu em paz. No funeral, Sofia segurava minha mão com força, os olhos marejados, mas serenos. Ao colocarmos flores sobre o caixão, ela sussurrou: Perdoar é o que faz as almas dormirem tranquilas. Não é, mãe? É, meu amor. É isso mesmo. A morte da minha mãe não trouxe vazio. Trouxe leveza. Era como se a história finalmente tivesse encontrado o seu ponto final. Voltei ao hospital e, pela primeira vez em anos, senti alegria em cuidar. Os colegas diziam que eu estava diferente, mais viva. E talvez estivessem certos. O passado deixara de ser ferida, agora era raiz. Sofia, por sua vez, lançara o seu terceiro livro. Chamava-se O Som das Estrelas. Era uma ode à infância, à memória e à coragem. Tornou-se leitura obrigatória em várias escolas portuguesas e foi traduzido para 20 línguas. Durante uma conferência em Coimbra, uma professora aproximou-se de mim e disse: A sua filha mudou a forma como as nossas crianças falam sobre o medo. Eu sorri, emocionada. E mudou a forma como eu vejo o amor. Em 2028, Sofia foi nomeada para o Prêmio Camões Juvenil, o maior reconhecimento literário para jovens autores de língua portuguesa. A cerimônia decorreu no Teatro Nacional de Maria II, em Lisboa. As luzes, as câmaras, o público, tudo parecia demasiado grande. Mas quando Sofia subiu ao palco, descalça, como sempre gostava de estar quando lia, o silêncio tornou-se absoluto. Falou durante poucos minutos. As suas palavras ecoaram como uma prece. Escrevo porque o amor da minha mãe me ensinou que a dor não é o fim. É só o começo de uma história nova. Quando terminou, a sala levantou-se num aplauso que parecia não ter fim. Ela desceu do palco e correu para mim, os olhos marejados. Mãe, este prêmio é nosso. E naquele abraço, senti que toda a dor, toda a perda, todo o caminho, tinham valido a pena. Anos mais tarde, quando Sofia completou 18 anos, decidimos fazer algo juntas. Abrir uma fundação com o nome de Miguel. Fundação Miguel Duarte. Cuidar é resistir. O objetivo era apoiar jovens escritores e projetos sociais em comunidades carenciadas. O primeiro espaço abriu em Almada, numa antiga escola, transformada em centro cultural. As paredes estavam cobertas de desenhos e frases de livros. Na entrada, lia-se:
Aqui, ninguém é pequeno demais para mudar o mundo. Enquanto observava as crianças a correr pelos corredores, senti o coração aquecer. Aquela era a vitória de Miguel, a força de Sofia e a minha paz. Hoje, escrevo estas palavras sentada à beira do Tejo. Sofia está no andar de cima, a preparar uma viagem. Vai estudar literatura em Paris, o mesmo lugar onde, anos antes, encantara o público com a sua primeira conferência. O vento traz o cheiro do mar e o murmúrio das gaivotas. Fecho os olhos e penso em tudo o que vivemos. A vida não foi fácil, mas nunca deixamos de amar. E isso, aprendi, é o verdadeiro milagre. Miguel continua presente, nas manhãs de nevoeiro, no riso de Sofia, no modo como o sol entra pela janela da cozinha. A minha mãe descansa em paz. E eu, Adriana Duarte, continuo a caminhar. Enfermeira, mãe, mulher. Não perfeita, mas inteira. A nossa história não é de conto de fadas. É feita de queda e renascimento, de lágrimas e esperança. Mas é real. E isso basta. Enquanto escrevo a última linha, Sofia aparece à porta com um sorriso igual ao do pai. Mãe, o avião é às 8. Vais comigo até o aeroporto? Claro, meu amor, sempre. Levantamo-nos. Ela segura a minha mão e caminhamos juntas até a luz da manhã. O Tejo brilha lá fora, e eu sinto que o mundo é de novo vasto, como o amor que nos salvou.